Eu gostaria de compartilhar o texto bíblico no livro de 1 Reis, do capítulo 18, nós iremos ler o versículo 22 até o versículo 39. E eu quero dar um título para esse tema, que o título é assim: Deus ou Deus? Deus, com D maiúsculo, ou Deus, com D minúsculo. Eu gostaria de verdade de ter trazido uma outra mensagem, uma outra palavra, mas esse tema, ele ficou meio que ruminando na minha mente. Eu fiquei pensando, e eu acabei trazendo essa mensagem, amém? Diz assim, 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 22 em diante. Diz assim: Disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acenda o fogo. Eu preparei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também acenderei o fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus, com D minúsculo, que responder por meio do fogo, esse é Deus, maiúsculo. Então todo o povo disse: O que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: Escolham um dos novilhos, preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos, clame pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez estejam dormindo e precisem ser despertados. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu. Ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: Aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: Seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderia ser semeadas 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: Enchem de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-nos novamente, disse eles, e o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és o Deus em Israel, e que sou eu o teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, é Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram:
O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia. Amém? A gente podia passar a noite aqui fazendo meditação da palavra do Senhor. Eu não sei como você entrou essa noite nesse lugar. Eu não sei de que forma você tem visto Deus ou Deus. Eu não sei como tem sido os teus dias. Eu não sei o que você tem orado, o que você tem pedido. Eu não sei. Mas eu conheço um Deus que sabe todas as coisas. E a gente entende que os profetas de Baal, eles eram pessoas que ocupavam posições de sacerdotes dentro de uma determinada religião pagã. Então, o profeta Elias, na realidade, ele temia, entre aspas, o rei, porque foi dividido o norte e o sul. E Acabe, que era rei, ele se tornou um rei perverso, um rei que perseguia os profetas de Deus. Talvez você se enquadre, entre aspas, em uma certa perseguição. Talvez você se enquadre meio desanimado, né? Meio sem motivação alguma. Talvez você tenha olhado ao redor de vocês e vocês têm visto um gigante. Vocês têm olhado e têm visto um Deus que não é o Deus que você serve. Muitas vezes a gente deixa que gigantes que habitam dentro de nós acordem, porque todos nós temos um gigante, isso é um fato. E o gigante, irmãos, é nós mesmos, é a gente que monta aquela coisa toda. E talvez Elias, ele viveu esse momento porque a Bíblia relata anteriormente que ele fugiu, que ele teve medo, ele se escondeu. Mas ele teve um ponto muito positivo, querido. Quando o Senhor falou com ele, quando o Senhor Deus falou com ele, ele atentou para a voz do Senhor. Talvez o Deus do D minúsculo, você tenha ouvido mais do que o Deus, o Senhor da tua vida, com o D maiúsculo, menos. Aí o Deus, com D minúsculo, ele diz, você não vai conseguir, você não vai vencer, você não vai romper, isso não vai dar certo, isso não vai acontecer. E você acaba se alimentando tanto que é dito, que é visto muitas vezes, e você começa a crer nesse Deus. Mas eu quero te dizer que tem um Deus grande, poderoso, como foi na vida desse profeta, ele está aqui. Ele é o meu Deus, ele é o teu Deus. Ele diz para você que você pode, ele diz que você pode avançar, você pode conseguir. E a Bíblia relata que Acabe, que era o rei, que era o que mais perseguia o povo de Israel, Samaria e tal, que ele era o rei da capital, né, Samaria. E a Bíblia diz que ele casou com uma princesa por nome de Jezabel. E ela era uma princesa que ela apoiava os profetas de Baal. Ela era uma princesa que ela cultuava o Deus de Baal. Ela cultuava um Deus que não é o nosso Deus. E ela perseguia os profetas de Deus. A Bíblia diz que ela mandava matar. Ela era temida. E eu quero trazer isso, ilustrar esse texto com as vivências dos dias de hoje. A gente ilustra muitos deuses. Irmãos, eu rejeito em nome de Jesus da minha vida qualquer palavra negativa. Não vai dar certo, não vai conseguir, eu acho que não vai acontecer. E se por algum momento eu viver alguma coisa nesse sentido, eu rejeito pronunciar com os meus lábios, eu rejeito. A gente não dá muita legalidade para essas coisas, porque eu creio aonde a vida é a esperança. Enquanto o Senhor não ministrar, que não vai acontecer, se eu não ouvir, se Ele não ministrar no meu coração, não falar comigo, tudo pode me dizer contrário. Pode ter os 450 profetas de Baal, como também pode ter os 400 de Aserá. E eu me recuso. E eu quero, em nome de Jesus, hoje, eu quero te motivar. Eu quero te encorajar. Eu acho que a palavra motivar não seria, mas te encorajar a crer que você tem um Deus e que Ele é real.
E Elias, ele teria todos os motivos de sobra para parar no meio do caminho e desistir, porque afinal de contas, estavam matando os profetas. E ele se enquadrava como um profeta. Eu vou ficar para morrer para ver? Não, eu vou sair fora. Mas ele ouviu um comando da parte de Deus. O Senhor disse para ele: vai lá, procura o rei, manda o recado lá para o mordomo lá e fala lá com o rei. E diz que eu quero falar, porque o Senhor tinha uma palavra. Você pode olhar, querido, para todas as circunstâncias. Você pode visualizar com os seus olhos. E elas podem ser negativas no teu ver. Mas a última palavra vem do teu Deus para a tua vida. É Ele que vai dizer o que vai ser e o que não vai. E eu acho muito ousado quando o profeta diz: vem cá, vamos subir lá. Aí você chama o seu Deus, você clama pelo seu Deus, eu vou clamar pelo meu. Irmãos, olha, é muita ousadia, eu acho. E sabe o que é mais lindo de tudo isso? É entender que a palavra de Deus é uma verdade que vivemos, mas que ela é ontem, mas ela continua sendo hoje. E para algumas pessoas é uma história de um passado de caronchinha, que hoje não acontece, talvez amanhã, né? Jesus vai vir, eu creio, mas eu não creio, meio que não creio. Irmãos, a palavra ela é real, ela é ontem, ela é hoje, ela é eternamente. O mesmo Deus que operava lá no passado, ele continua operando aqui. Ele está aqui, o que ele diz vai acontecer. Porque é ele que está dizendo, não é nós. E o profeta Elias começou a falar, olha que interessante, ele dizia, né? Eu acho engraçado aqui no 37... Vou ler aqui, o 37. Respondeu-me o Senhor. Responde-me, ó Senhor. Responde-me para que este povo saiba que tu és o Senhor. És Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, tudo aquilo que ele tinha preparado. A lenha, as pedras e o chão. E também secou totalmente a água da valeta. E quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram. Irmãos, ele creu, ele falou, ele pronunciou, ele anunciou a palavra e algo aconteceu. Você pode mudar o percurso da sua história. Eu fico pensando que quando eu orava pelo Mário, aos 17 anos, eu tive muitos motivos para me desistir no meio do caminho, para parar. Porque eu ia para a vigília, e a nossa vigília, irmão, a gente começava assim 11h30, 15 para meia-noite, a gente ia até 8h30, 9 horas da manhã. Era direto, e era orando, e era cantando, era clamando, era de joelho, era em pé, e era de todo jeito. E o Senhor falou várias vezes, Ele vai andar do teu lado, Ele é um contigo. Sabe onde que Ele estava quando eu estava na vigília? Ele estava no carnaval. Eu poderia, irmãos, escute só, eu poderia ter ficado com a opção daquilo que eu sabia e do que eu via. O Senhor, Ele tinha uma palavra para mim, dizendo, Ele vai andar do teu lado. Mas o que eu estava vivendo naquele momento, Ele lá no carnaval. Mas se o Senhor disse, Ele ia fazer. Entendam, o relógio de Deus não é o nosso relógio. O tempo de Deus é um processo. Irmãos, eu amo o processo. Porque o processo me dá equilíbrio. O processo me faz cair, me faz levantar. O processo me deixa ser uma mulher estável, uma mulher de fé. O processo me faz olhar para vocês e atrás de vocês ver uma multidão. O processo me faz acreditar que eu estou diante de grandes mulheres e homens de Deus. E aí por aí vai, porque o processo é isso. E eu poderia ter desistido, querido. Aí ele ia me buscar, depois da vigília, e eu estava maravilhado, o Senhor tinha falado, ministrado, irmãos, eu estava assim, cheia da graça de Deus. Aí o homem vinha, olha, top. E assim ele ia me buscar, irmãos. E ele queria comer, e ele era chato, e estava bebido. E eu queria dormir, que eu estava cansada da noite toda, puxado. Mas a gente foi vencendo de fé em fé. Talvez o profeta Elias, ele poderia
ter se escondido, não ter ido diante do rei, muito menos ter dito para o rei mandar que os profetas, os 450 e mais os 400, fossem ao encontro dele. Tenta imaginar. 850 a princípio, né? Diante desse povo que mata, né? Admira outro Deus, cultua outro Deus, eu vou me deparar só eu diante desse povo? Eu vou lá cortar a lenha, madeira, isso, fazer uma vala, colocar as 12 pedras e dizer, ora aí e clamar a Deus e as coisas acontecerem. Irmãos, esse é o Deus que a gente serve. Ele é real, ele continua operando, ele continua fazendo. E ele quer fazer na tua vida e na minha vida. Ele quer mudar o percurso da nossa casa. Ele quer mudar o percurso do nosso trabalho. Ele quer mudar a nossa história. E todos, a Bíblia diz aqui, a palavra diz que todos, no 39, quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, ó Senhor é Deus, ó Senhor é Deus. Irmãos, a Bíblia diz que a gente traz à existência aquilo que não existe. Eu ainda não sou avó, eu ainda não tenho nora, mas as minhas noras são de excelência. As minhas noras são mulheres de Deus. O Senhor há de me agraciar e a minha nora, a minha primeira nora vai me dar uma neta mulher. Olha, irmãos, ele ganha mulher e eu ganho a neta. Né, amor, de ganhar neta. Deixa de dizer que tu não vai cuidar, que o aniversário de um ano tu vai ser para mim dizer, deixa que o vovô vai fazer. Deus faz essas coisas, irmãos. O Senhor, ele nos surpreende. Ele quer só que você entenda o Deus que você serve, que ele é real, ele continua operando, ele continua transformando, ele continua agindo. O Senhor quer que você entenda que o Deus que você serve, que é o Deus com D maiúsculo, ele é poderoso para fazer, porque ele é Senhor, ele é Deus. E o Deus que você vê com D minúsculo, ele é as circunstâncias que você acha que não vai vencer, que não vai acontecer. Ah, é lá no meu trabalho, ah, é lá na minha casa, lá na minha igreja, é isso. Irmãos, em nome de Jesus, você tem um Deus grande que muda a história. Olha, eu sou testemunha viva. Algumas pessoas que me conhecem, que já convivem há algum tempo, que estão aqui, principalmente o Eli e o Fernando, sabe do Mário, em relação a quem era o Mário. Não é verdade? Vocês são testemunhas. E ele está aqui. Imagina, Deus muda a história, Deus também mudou a minha história. Você e eu temos um passado, temos uma história. Mas o Senhor Deus nos alcançou. E a palavra de Deus nos ensina, querido, que não foi você que diz assim, eu quero, Deus. Eu quero, Senhor. A palavra diz que Ele nos escolheu primeiro. Você tem noção desse privilégio? Que você foi escolhido por Ele, não foi uma opção sua, aí eu vou pensar, é hoje ou amanhã? Não, Ele olhou para você e disse, eu te escolhi. Eu te escolhi. Você é precioso. Você pode. Eu te escolhi porque através de você eu já consigo ver uma multidão. Porque através de você, você vai levar um testemunho. Porque através de você, outras vidas virão. É um tempo chegado para nós. É um tempo que a gente precisa entender que nós temos um Deus. E muitas pessoas passam despercebidas do Deus que ela serve. E muito menos entender o que habita dentro dela. Ah, se você entendesse esse poder que habita dentro de você, mas você não tinha medo não. Você ia no nome de Jesus e vamos que vamos. E Ele está aqui. Ele está aqui para te dizer, eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Senhor. Não tenha medo. Esse Deus aí que você idealiza, que você acha que é, Ele não é nada diante do meu poder, diante da minha glória, diante daquilo que eu vou fazer. Sabe, eu sinto de Deus de dizer algo em relação ao seu trabalho. Não sei quem é. O trabalho que você está é um presente do Senhor Deus com D maiúsculo. Ele não é um presente do Deus
com D minúsculo. Portanto, o Deus com D minúsculo que você vê lá, ele não vai prevalecer. Porque você serve um Deus com D maiúsculo. Ele é o teu Deus. Então, para de perder tempo com esse Deus. Para de ver fantasma e alguma coisa semelhante aonde não tem. Dá audiência, dá ibope, dá graça, faz jejum, ora, busca para esse Deus com D maiúsculo. Ele quer te levantar. Ele quer te levantar e quer fazer de você uma pessoa extraordinária na mão dele. Aleluia. E ele está aqui. Ele está aqui para segurar na tua mão e dizer: filho, não temas. O teu momento vai chegar. A tua honra que eu vou te dar está próxima. Eu vou fazer a teu favor. A gente poderia ler alguns pontos. Eu coloquei a introdução. Eu coloquei o primeiro ponto, o segundo ponto. Mas a gente não vai falar disso porque a gente vai falar desse Deus que a gente serve. Da forma que Ele quer e que Ele age. E por muitas vezes, na minha caminhada com Jesus, eu tive vontade de desistir. Me senti muitas vezes paralisada. Sabe por quê? Porque eu dava audiência para um Deus com D minúsculo. E o Senhor dizia tantas coisas: eu vou fazer isso, eu vou transformar isso, eu vou mudar esse percurso, não é assim, é assim. Só que as circunstâncias, o que eu vivia e o que eu via, passava a ser um Deus. Eu dizia: como assim? Vai ser desse jeito? Mas é assim, Senhor, e aí? E todas as vezes eu fui surpreendida pelo Senhor. E o mais interessante de tudo, e que a maior obra, como eu falo, sempre estava em mim. A maior obra que Ele quer realizar é em você que está aqui. A maior obra que Ele quer fazer está em você, porque Ele quer que você entenda o Deus que você serve. Ele não é uma história do passado. Ele não é uma história de carunchinha. O mesmo Deus que Elias serviu é o Deus que nós servimos. Ele continua operando e fazendo milagre. Então, atente, tenha cuidado para os deuses que você tem dado audiência. Tenha cuidado com Deus da carnalidade. Tenha cuidado com esse Deus que te faz te afastar desse nosso Deus lindo. O pecado, a carnalidade, ela também acaba sendo um Deus. Ele acaba sendo um Deus que muitas vezes está dentro de nós e muito bem guardado. E muitas vezes a gente não quer que ninguém mexa ou desperte esse Deus que está dentro de nós. Mas andar com o nosso Deus, com um D maiúsculo, é andar com uma vida transparente de verdade. E as outras coisas, sabe aquelas raposinhas que estão lá? Ele quer fazer essa obra. Então não dê audiência para esse Deus. Não dê, queridos, não dê em nome de Jesus. Ele pode. Eu sempre dizia, eu passei muito tempo, agora não, mas eu sempre dizia, carne. Eu me olhava no espelho e eu dizia, carne. E eu tocava e me olhava, eu dizia, tu és submissa ao Espírito que habita dentro de mim. Então mude a sua história hoje. Mude o percurso da sua vida hoje. Mude o seu conceito hoje. Lembre-se, você tem um Deus, você tem um Senhor. Sabe essas circunstâncias que você vê ao seu redor? São deuses que querem te paralisar. Porque por muitas vezes na minha vida eu pensei, Senhor, tu não me vê? Senhor, dói tanto. É tão ruim isso e aquilo. Quantas vezes eu questionei? Porque eu acabava dando ibope para aquilo que não era.
eu aprendi, o Senhor me ensinou a ser muito grata por tudo, irmão. Grata. Eu acho que tem coisas que se ajustam, né? Mas gratidão alegra o coração de Deus. Então, seja grato. Senhor, aqui nesse trabalho, olha, esse homem me persegue, Jesus. Ele me persegue, esse Deus estranho, bem me persegue. Mas eu creio na obra que tu tem na vida dele. Começa a falar, irmão, traz existência. Aquilo que não existe, começa a declarar. Vou contar um testemunho. Eu moro no Dessan e no Parque 10. E a gente ainda não tinha casa. E surgiu uma oportunidade da gente fazer meio que uma permuta em relação à empresa. Só que o preço do apartamento ele era alto, né? E tinha uma outra oportunidade de comprar a casa, que era no outro lugar, e seria mais em conta. Quando eu bati o olho, aí eu falei para ele, eu disse, eu quero esse aí. Ele, mulher, mas o valor e não sei o quê. Eu disse, rapaz, eu quero esse negócio bem aí. E aí ficou nessa. Aí ele disse, mas não vai dar e não sei o quê. Para resumir a história, eu comecei a passar, todas as vezes que eu passava, naquele local, algumas vezes eu passei mesmo no carro, eu dizia, Senhor, muito obrigada pelo apartamento que tu me deste, eu te louvo, Senhor, por esse apartamento não andar alto, e toda vez eu falava. Algumas vezes eu cheguei a parar e orava lá na frente, Senhor, obrigada. Aí uma vez eu olhei, eu disse, Senhor, eu queria não andar alto, né? Mas eu não falei o andar assim. Eu queria não andar alto, eu não queria não andar baixo, não. E eu comecei a profetizar, irmãos, eu falava, eu já agradeci, Senhor, muito obrigada pelo meu apartamento. Claro que a gente precisa trabalhar bem. Por quê? Porque em alguns momentos diz assim, ei, acorda, nada a ver, né? Vem para a realidade e tal. Irmão, mas eu me apoderei. E assim ficou. Aí aconteceu a oportunidade, né, meu filho? E aí a gente teve essa oportunidade de dar uma parte e a outra foi em permuta. E hoje está lá o nosso apartamento. E eu louvo a Deus por isso. Então, eu poderia ter atentado pelo Deus que dizia assim, não, você não tem o valor, você não vai conseguir, você não pode, não vai dar. Né? Olhando para as circunstâncias. Mas eu tenho um Deus que ele disse, você pode, você consegue, você vai romper, você vai exercer a sua fé. E algo de Deus vai acontecer para nós. Eu e o Mário, a gente tem histórias de vivência na vida conjugal, espiritual, material, de fé. A gente é um processo de fé, não é, meu filho? Porque nós temos um Deus com D maiúsculo, não é um Deus com D minúsculo. E eu quero te dizer hoje, queridos, em nome de Jesus, ponha para correr esse Deus com D minúsculo e deixe que o Deus com D maiúsculo brade dentro de você. Brade dentro de você. Creia nisso, porque Ele quer mudar o percurso da sua história. E só para concluir o texto, Jezabel, quando soube de tudo que estava acontecendo em relação a Elias, ela quis matá-lo. Eu quero te dizer que ainda assim você pode ser perseguido. Talvez você saia por essa porta cheio de fé, entendendo que você tem um Deus. É como se ele tivesse assim bradado dentro de você. Aí você vai sair daqui e vai dizer, agora vai! Talvez quando você chegar na sua casa, você tenha um Deus com D minúsculo, possa ser que ele queira falar alguma coisa, né? Dizer alguma coisa. Mas aí você vai entender a importância do Deus maiúsculo na sua vida e você vai deixar ele bradar dentro de você. Ele poderia ter desistido, mas ele continuou. E aí, quando a gente vai ver toda a história, e a gente vê o que Deus faz. E eu quero te convidar a ficar de pé, eu quero orar com você em nome de Jesus.